Beleza e Formosura. Livro de Monsenhor Tiamer Todt, bispo da Hungria, 1953. Capítulo 3. Geadas de primavera. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Há um momento na tua vida em que te encontras numa encruzilhada. Cuidado! Não escolhas o caminho sedutor. Muito dificilmente poderá deter-se aquele que se desequilibrou ao descer uma vertente escorregadia. Repara na triste sorte das raparigas que enveredam pelo caminho resvaladio da frivolidade. Como em todas, também em ti, despertará o desejo de falar com pessoas que sabem muito destas coisas. Sentirás uma curiosidade indefinível, um vago desejo de prescrutar os segredos da vida e satisfazer as tendências incipientes. Uma curiosidade doentia levar-te-á à fala com pessoas que sabem dizer-te muitas coisas. Um caso. Uma rapariga tinha 15 anos quando foi um dia pela primeira vez ao cinema. Precisamente nesta altura, estava em exibição uma película censurável, um drama de amores condenáveis. Homens e mulheres, numa promiscuidade duvidosa, divertiam-se num cabaré. Os homens visivelmente fora de si e as mulheres indecentemente vestidas. Taças de champanhe a tilintar, música desenfreada. Na alma da pobre rapariga despertou um sentimento, um desejo, um pensamento que até ali não sentira. Foi como se neste momento experimentasse uma queda grave. Um castelo amado, um mundo de sonhos, estava em ruína a seus pés. Escuta, não gostarias tu de ser uma dessas que triunfam? Que te parece? Murmurou-lhe aos ouvidos o olhar inflamado, uma das raparigas, jovem como ela. Sim, lhe gritou uma voz interior. Não, lhe respondeu outra voz. Sim, e logo outra vez, não. De olhos pregados na tela, continuava a contemplar a cena. O seu rosto afogueou-se, a emoção queimava-a. Quando terminou a sessão e saiu para a rua, respirando o ar fresco, sentiu uma tristeza enorme e concluiu: cometi um pecado mortal. Chegou a casa. Quis estudar a lição para o dia seguinte. Impossível. A sua inteligência estava como que embotada e sua alma fortemente perturbada. Vou me confessar. E só se tranquilizou quando sobre sua alma assim perturbada caíram como bálsamo acariciador essas palavras do sacerdote. Daqui para o futuro, tem mais cuidado, filha. Prometo nunca mais. Alguns meses depois, por desgraça, foi ver uma peça teatral. O título era inocente, O Despertar da Primavera. Quem poderia imaginar que rapazes e raparigas se apresentariam no palco de maneira tal que, se fosse na rua, haveria intervenção da polícia? A rapariga não podia consigo mesma. De olhos esbugalhados, fixava atentamente o cenário. O coração pulsava em ritmo de fogo. Quando chegou a casa, pensamentos condenáveis redemoinham a sua cabeça. Rezando, ao deitar-se, a oração do costume, sentiu o aguilhão do remorso. Tornei a pecar. A Virgem das Dores, no seu quadro pendente da parede do quarto, contemplava, lacrimosa. Não conseguiu dormir em toda a noite. A sua alma soluçava. Amanhã irei confessar-me. Com este propósito, adormeceu. Por fim, mas já de madrugada. Aconteceu, porém, que de manhã ao levantar-se, já não estava com disposição de se confessar. Procurou até animar-se, dizendo: afinal, já sou uma mulherzinha. Tenho de saber estas coisas. Já não sou criança. Isso interessava-me para o futuro, para a minha vida.
Algumas semanas mais tarde, num intervalo das aulas, uma das suas amigas chamou-a à parte e emprestou-lhe uma novela ilustrada. A nossa jovem só a muito custo dominou a curiosidade. Espera ansiosa o toque de acabar as aulas. Corre para casa e fecha-se no seu quarto. A princípio vai folheando com hesitação aquelas páginas descaradas. Envergonha-se de si mesma e chega a fechar a novela. Porém, depois acaba por devorar essas páginas. De vez em quando a consciência levanta sua voz no silêncio da noite, mas vai enfraquecendo cada vez mais até se extinguir por completo. Um silêncio de morte, um silêncio sepulcral, envolve para sempre a alma desta jovem. Era precisamente o que ela desejava, que ninguém lhe estorvasse o passo quando se lançasse em cheio a gozar a mocidade. E esta jovem agora passou a viver a sua vida. Primeiro, na vertente. Ouviu, já leu, viu e talvez até fez muitas coisas. A pouco e pouco transformou-se numa rapariga, livre e sem preconceitos. Nos seus momentos de ócio, sonha com princesas. No estudo, nos lavores ou na costura, persegue ao príncipe dos seus dourados sonhos. Quem pudesse voar. A nossa jovem é uma elegante da última moda. Nunca falta ao passeio das meninas bem. Todas as tardes sai a dar a sua volta, convencida de que é imitavelmente encantadora. Sapatos do último modelo, meias de vidro, luvas de pele finíssima, carteira elegante, com seu estojo de toalete completo. Um mundo de coisas lá dentro. Comparadas com ela, as estrelas perdem o seu brilho e tornam-se quase imperceptíveis. Na aula, ao aproximar-se dela, todos estranham a nuvem de perfume intenso e penetrante que a segue. Quem duvidará de que esta damazinha é, na pena do poeta Rubem Dário, a sonhadora princesa de lábios de morango, que passeia em luxuosa carruagem dentro das suas ilusões? Como um triunfo, pensa esta jovem, esquecendo que nem tudo o que é luz é ouro. Segundo, mariposas. Continua a passear na rua com as amigas da mesma cor e em conversas edificantes. Ai do rapaz que tem a pouca sorte de se cruzar com este grupo de raparigas modernas. Ainda ele vem logo e já elas, estas elegantes, o fulminam com seu olhar penetrante e, ao cruzarem-se, soltam em voz alta algumas frases, seguidas de gargalhadas intencionais, esperando a seguir mais outra vítima das suas gracinhas. Entretanto, uma delas dá a notícia de que saiu uma interessante novela, diferente de todas as outras, por tratar da vida tal qual é. Entram na livraria. A Mariazinha tira o seu porta-moedas para a comprar. Prevenindo uma possível estranheza por parte do livreiro, apressam-se a dizer-lhe: não se preocupe, sabemos já muito bem o que podemos comprar. Há muito que deixamos o uniforme do colégio. Depois, diante da montra de uma perfumaria: ó, Carlota, olha, agora usa-se um novo tom de ruge. Quanto custa, Milô? Que atrasadas andais, isso já se vende por aí há muito. Um pouco mais caro, mas isso não tem importância, é maravilhoso. Na sua carteira também há um lugar para os cigarros. Quem é capaz de passar um dia sem fumar? Até se anda mal disposta. Agora já são horas de tomar o chá. Devemos ir a um salão elegante, não? Entram e ocupam os lugares que são mais da moda. Vão ali tantos meninos bem. Além disso, não falta música e podem dançar com quem muito bem quiserem. Tomam alguma coisa, fumam e bailam. Delicioso, encantador, formidável. Que bem que se dá aqui. Entre dança e música, também há conversas livres, ditos maliciosos dos rapazes. Que sorte! O aparte que tiveste com aquele rapaz que dança tão bem foi delicioso.
Há muitas que têm sorte. Essas cenas são frequentes entre jovens modernas. A queda de muitas raparigas segue por estes caminhos. Em geral, as que entram na vertente da leviandade fazem-no levadas ou seduzidas por amigas ou companheiras de costume e atitudes desempoeiradas. Terceiro, a luta. À noite não pode adormecer. Está preocupada, mas não é por ter omitido o trabalho que o outro dia terá de apresentar na aula. Ao fim e ao cabo, com uma mentirinha arranja-se a desculpa. As conversas daquela tarde, a bailarem na sua imaginação, eis a causa das insônias. Sobretudo aquelas conversas em que as amigas levianas explicavam, com reticências e piscar de olhos, como se pode provocar um rapaz. Atrás de um pensamento vem outro. Alguns anos antes, só o nome de semelhantes coisas faziam-na estremecer. O seu coração começa a pulsar doidamente, o sangue ferve e revolta-se. Gostaria de experimentar, ainda que só em parte, esse prazer que as companheiras tanto apreciam. Não sendo possível satisfazê-lo completamente, por que não procurar senti-lo ao menos em parte? O desejo sobe em labaredas altas que a queimam. Vamos, aqui ninguém me vê. É uma experiência. E excitada pelas leituras, conversas, cinema ou baile daquela noite, pratica esse ato vergonhoso que é um pecado contra Deus e contra a dignidade humana. Quarto, destruição do templo. Descendo a tal indignidade, a pobre rapariga atirou-se ao pântano. Corrompeu-se a si mesma. Esse prazer sexual que a dominou e venceu durou apenas meio minuto, mas bastou para abrir uma brecha no baluarte da fortaleza. Por esta brecha vai escoar-se a pouco e pouco toda a energia e frescura deste corpo jovem e todo o encanto e delicadeza desta alma. A consciência adormecida solta um grito de alarme ao despertar do seu letargo. A rapariga sente-se amargurada pelo remorso que a persegue. Por instantes contempla sua alma pura e formosa, tal como era antes. E agora, após a primeira queda, chora horrorizada a destruição, a ruína instantânea de 1000 sonhos puros e luminosos. Assim deveria ter chorado o profeta Jeremias sobre as ruínas da cidade e do templo de Jerusalém. Se na morte choramos o corpo que se vê abandonado pela alma, quanto mais não é digna de lástima a alma que se encontra assim abandonada de Deus. Oxalá que ao menos esta jovem chorasse lágrimas de sangue por ter profanado o templo do seu corpo. Todos os templos da terra não são mais que tesouros amontoados sem vida, bem pouca coisa, se os compararmos com o templo vivo de Deus, que é o nosso corpo. É por isso que o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos fiéis de Coríntio, lhes disse: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois se alguém profana o templo de Deus, Deus perdê-lo-á, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Mas este despertar da consciência não dura mais que uns dias apenas. Não tardará muito que esta jovem se encontre novamente com as mesmas companheiras que saberão ensinar-lhe sempre coisas novas. Outros jovens aparecem, novos desejos despertam. Ao fim de uma semana voltará a cair, e assim por diante. Durante algum tempo, ainda sente um rebate de consciência, que será o último clarão de uma chama que se apaga e que em breve acabará por extinguir de todo. Pobre rapariga! A tua energia, aquela força de vontade da tua juventude, ficou sepultada nas ruínas do teu corpo. Colas os teus lábios na taça para libar sofregamente o néctar do prazer e não reparas que no seu fundo há um veneno que mata. Se aos 15 anos pudesses prever o dilúvio de lágrimas amargas que derramarás
ao 20 por causa da influência maldita deste pecado. Ah, se pudesses prever o pedaço da lava incandescente, que será o teu coração consumido por este fogo devorador. Vê o teu coração, que agora é tão puro e virginal. Ah, se te fosse dado contemplar de antemão esse farrapo sujo que será a tua alma, mergulhada no pântano da impureza. Ah, se a pudesses agora ouvir gritar: ai de mim, má hora em que eu cedi à tentação. O que é feito do teu coração, onde ardeu um fogo que irradiava calor e luz, ao longo e ao largo. Dos meus olhos, que puros e cândidos refletiam o sorriso de Deus. Do meu sangue que já não corre e circula com o ritmo de antes. Que desgraça, que desgraça! Tudo quanto era, toda a minha doce juventude, jaz aqui agora, sem vida. No tênis, se puderes numa jogada, podes compensá-la com outra e talvez ainda ganhar o jogo. Tudo depende de uma boa direção que dês à bola. Mas em moral, é sempre muito difícil recuperar o perdido quando o não é de todo impossível. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miséria. Não há dor maior do que recordar na miséria os tempos felizes. Dante, Divina Comédia, Inferno. Quinto, 121 a 123. Quinto, Jardins e Lagartas. E que dizer agora do caráter? Energia, generosidade, piedade filial, delicadeza, heroísmo, tudo o que há de mais belo da alma da rapariga desaparece para dar lugar à indolência e à dissipação. Um roseiral em plena primavera, quando devia ostentar vistosas flores, está em rebento, sem folhas e todo devastado por asquerosos vermes. Poderá haver espetáculo mais triste e desolador? Tal é o quadro da inocência perdida, da inocência que o furacão terrível das paixões desordenadas açoitou e desfolhou. O roseiral mais formoso, quando invadido pelas lagartas ferozes, constitui um espetáculo triste e desolador. Os botões sem as folhas a protegê-los queimam-se antes de desabrochar. Ainda não estará totalmente morto, mas se as lagartas continuam a sua marcha destruidora, estará dentro em pouco irremediavelmente perdido. E também assim a destruição que o pecado da sensualidade causa naquela que teve a infelicidade de se tornar sua escrava. Como o orvalho matutino a brilhar, qual diamante nas pétalas das flores, é assim a pureza da alma. Uma pequenina gota, cujo brilho encante e atrai, se a leviandade ou a imprudência humana a expulsa do cálice da flor, nem toda a água do oceano bastaria para a substituir. Conheces certamente a lenda daquela mulher extraordinariamente bela chamada Pandora. No dia do seu casamento, apresentou em dote a seu marido uma linda caixinha de ouro. Quando ele a abriu, porém, saíram inesperadamente dela a miséria, a dor e as doenças que se espalharam pelo mundo. Os prazeres ilícitos são como esta caixinha dourada que parece ter dentro um rico tesouro, mas só por fora. Ai daquela que comete a imprudência de a abrir. E não julgues que essa jovem, perdendo a paz da sua alma, encontrou em troca a felicidade. Se assim fosse, não continuaria a busca de novos prazeres. O seu corpo, a quem proporcionou alimentos proibidos, é um usurário incansável. Nunca se dá por satisfeito, ainda mesmo que viva continuamente mergulhado no prazer. Como resultado de uma vida de gozos ilícitos, a alma como se transforma em carne, torna-se egoísta, cruel e insensível. Obscurece-se, perde a energia e o entusiasmo,
e o corpo revolve-se continuadamente em desejos impuros. Infeliz a rapariga que desceu a tal abismo. As plantas, acariciadas pelo sol da primavera, florescem e dão os frutos. As avezinhas enchem os espaços com seus trinados, e dos ninhos espreitam as cabecitas ainda em plumes dos filhotes. Toda a natureza segue o caminho que Deus lhe traçou. Só nós, seres humanos, livres, transtornamos os planos divinos. Quando as caravanas na travessia do deserto sentem a tortura da sede e descobrem já ao longe águas cristalinas onde se refletem as palmeiras, correm ofegantes à sua busca. Mas as águas traidoras fogem e os infelizes caminheiros do deserto, com as gargantas ressequidas e os olhos em fogo, acabam por sucumbir. Quando julgavam entrar na posse das águas frescas, não encontraram mais que areias calcinadas, miragens do deserto. Sexto, a caminho da ruína. O maldito desejo continua. A jovem anseia por gozar cada vez mais intensamente, sem parar nunca. Os remorsos já mal o sente. Quer gozar tudo, segredos, para quê? Que haverá que não deva saborear? A rapariga que se julga com direito a viver a sua vida em cheio e dar ao seu corpo todos os prazeres que ele lhe pede? A destruição oprime-nos sempre a alma. Que profunda tristeza quando se vê um magnífico templo em ruínas ou uma seara destruída por furiosa tempestade. É, porém, 1000 vezes mais triste a destruição que uma conduta pecaminosa causa no templo vivo de uma jovem, onde há pouco ainda brilhava o mármore alvíssimo do altar santo e ardia o fogo sagrado de puras ideais. Agora já não há segredos para ela. Já ouviu, observou e experimentou tudo. Ei-la a viver a sua vida. Será, porém, realmente feliz? Não é. Por que será que aos seus olhos assoma de quando em quando uma tristeza profunda? Que significa essa sombra misteriosa que lhe empana as feições do rosto? Por que não tem já aquele olhar puro e franco de antes? Por que se começou a atrasar nos seus estudos e trabalhos? Por onde divagueiam os seus pensamentos? Por que será, finalmente, que ela se sente como estranha entre as amigas companheiras? Por que, se afinal ela conhece tudo? Sabe tudo, é verdade, e por isso mesmo não é feliz. É que ela sabe também que a felicidade que buscava febrilmente, sacrificando-lhe a sua pureza, o seu caráter, a sua dignidade, essa felicidade desapareceu. Procurou-a onde a não podia encontrar. Não a encontrará, talvez nunca. Se aproximarmos do ouvido um buzio marinho, sentimos a voz misteriosa do mar, sua antiga pátria. Assim esta jovem, em horas de solidão, pela noite afora, ouvirá a voz soluçante dos seus desejos passados e dos seus puros anelos. Ouvirá a voz da sua alma, que agora, atormentada, também chora. Quando de faces afogueadas e de coração palpitante, estendeu a mão para captar aquela mariposa de iriadas cores, a mariposa da suposta felicidade, esta fugiu-lhe, e nas mãos da pobre rapariga nada mais ficou do que uma poalha escura, insignificante, que se lhe desprendera das asas. Em troca desta poalha, a mariposa arrebatou-lhe a paz, a felicidade e o porvir da sua alma. Ao prazer sucede sempre o pesar. Ao dia, sempre belo e agradável, sucede sempre a noite. Lope de Vega. Que restou do antigo paraíso? Um abismo de medonhas profundezas,
Um abismo sem esperanças, sem alegrias, sem estrelas. Um abismo de letargo e de morte. Na alma desta jovem, onde deviam ecoar trinados de rouxinol, ouve-se agora o crucitar de sinistros corvos que esvoaçam à maneira de espectros horrendos. Um dia, Branca de Castela, rainha de França, disse a seu filho, mais tarde São Luís: Meu filho, eu amo-te mais do que ao meu próprio coração. Tu és a minha única alegria na terra. Tu és a esperança da nossa pátria. Mas antes queria ver-te morto do que saber que tinhas cometido um pecado mortal. Antes a morte do que cometer um pecado mortal. Como seriam amargas as lágrimas dos pais, como ficaria esmagado sob o peso da dor o seu coração, se vissem que sua filha, estremecida, tinha assossobrado na luta contra o pecado, se soubessem a que abismos de miséria moral ela desceu. Querida jovem, não é verdade que queres poupar a tal sofrimento os teus pais, que tanto se preocupam com a tua felicidade? Atenção, pois, e medita essas palavras de Shakespeare. Tende sempre na vossa mão as rédeas da razão, que dominam e vigiam os estímulos das paixões, e defendei-vos da seta do desejo. Na manhã da juventude, na época das rosas aliciantes, é que são mais frequentes os hálitos contagiosos e mortais. 7. A lei da gravidade. Em física, há uma lei segundo a qual um corpo, ao cair, não mantém a mesma velocidade inicial, senão que esta vai aumentando à medida que o corpo se aproxima da Terra, para onde é atraído por forças misteriosas. Essa lei da gravidade não existe só no mundo físico, verifica-se também na vida moral. A alma tem as suas tendências e suas inclinações para baixo. Se lhe cedemos um pouco, sentimos-nos irresistivelmente atraídos para os abismos escuros do pecado. Um pequeno descuido, a primeira queda, e começa a atuar a lei da gravidade. Quando passa o vento da imoralidade, o semblante, antes levantado e garboso, turva-se. Um círculo arroxeado envolve os olhos, empalidecem as faces, quebranta-se o caráter, transforma-se em pântano da podridão o que devia ser um lindo jardim de viçosas flores. Querida jovem, lagartas vorazes vivem escondidas no fundo da voz da nossa natureza decaída. Não consintas que te devorem estes vermes insaciáveis. Não lhes dês a comer a carne do teu corpo, puro e virginal. Qualquer outro pecado que o homem cometa, diz São Paulo, existe fora do corpo, mas aquele que se entrega à impureza peca contra o próprio corpo. 8. O naufrágio. Era no mês de abril de 1912, um soberbo e luxuoso transatlântico Titanic faz a sua primeira viagem com rumo a Nova York. Marcha veloz porque pretende ganhar a flâmula azul dos cruzeiros marítimos. Na sua construção aplicaram-se os últimos inventos e dizia-se que era insubmergível. Nos estaleiros de Belfast, mão desconhecida escrevera ao longo do seu costado, durante a construção, essas palavras blasfemas: Este não o mete Deus no fundo. Instalados em luxuosos camarotes, viajavam nele os magnatas da fortuna. Para tornar ainda mais cômoda e agradável a travessia, organizam-se a bordo luzidas festas, bailes e concertos. Em dada altura do percurso, e na escuridão da noite, surge, porém, um enorme iceberg, trazido das regiões boreais. Os refletores descobrem-no e o vigia grita: Perigo! Escalares a água imediatamente, ordena o capitão do barco.
Quer evitar o choque a todo custo, mas já é tarde. Aquela montanha de gelo choca com o Titanic. Os passageiros acordam sobressaltados. Só se ouve gritar: "Estamos perdidos!" E a telefonia sem fios lança no espaço o chamado aflitivo de socorro: SOS, SOS, salvai-nos. Rapidamente os passageiros assaltam os escaleres de salvação. Primeiro as mulheres e crianças, grita a voz do comando. Os barcos já não comportam mais gente. O grande transatlântico começa a afundar. Mas quem será aquela jovem que ainda luta contra as ondas agitadas? Ah, é uma cantora de ópera que há 3 horas apenas tinha sido aclamadíssima no salão das festas. Quer salvar-se, mas em vão. Gelam-se-lhe as mãos, paralisam-se-lhes os pés. Ninguém há que a salve. É arrastada para o abismo e desaparece para sempre. É assim também, querida jovem, a sorte da rapariga, que naufraga na castidade. A vida imoral absorve-a e começa inevitavelmente a submergir-se. Incubiribus vestris et conquiesci, sanctificate sacrificium justitia, perseverate in Domino, multiplicum quis ostendit nobis ora, leva in signum super nostrum et fructus tui Domini, maior et benedicti